eu me vi subindo para o espaço. E no que eu subi para o espaço, eu tive a imagem da Terra de um lado e do outro lado como se fosse uma tela de cinema. Quero contar hoje, compartilhar a minha experiência com a ayahuasca. E bom, eu não vou querer falar muito sobre o que é a medicina. Se você pesquisar no próprio YouTube, no Google, o que ela é, quais são as raízes, vai ter bastante coisa, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero falar só sobre a minha experiência, aquilo que eu posso falar, né? Aquilo que eu experienciei. Bem, primeiramente, ano passado, meu padrasto veio comentar comigo sobre a ayahuasca, que ele tinha feito um ritual. E me contou como que foi, como é que foi a experiência dele, o que era, eu nunca tinha ouvido falar. E tá, passou isso, ele falou pra dar uma pesquisada, eu pesquisei com aquele pré-julgar em mente. Pré-julguei, né? Primeiro pensei, isso aí é coisa de drogada, droga, coisas assim, né? Pré-julguei, pesquisei e passou. Bem, passou alguns meses e eu fui pra Torres. Em Torres tem um amigo meu e eu fiquei lá, fiquei um mês, eu acho, um mês por aí. E normalmente quando eu tô lá na praia eu consigo controlar mais a minha alimentação. Então eu tava numa semana assim, que eu vinha de um jejum, não tava me alimentando mal, tava lendo muito, conseguindo meditar. Então eu tava me sentindo muito bem, físico, psicologicamente, espiritualmente. E o meu amigo do nada falou que na próxima semana, tinham mandado mensagem para ele, de que ia ter um ritual de ayahuasca. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, olha, chegou de novo essa informação para mim, será que é um chamado, será que agora eu tenho que ir lá ver, experienciar como é que é? Eu tava muito aberto, né? Eu tava com a mente muito aberta, não tava mais com aquela coisa de ficar pré-julgando. Tava mais com aquele pensamento de, bom, primeiro eu vou experienciar para depois falar alguma coisa. E, bom, tinha o dinheiro na época, não era tão caro, então eu falei, eu vou fazer. O meu amigo pilhou, foi junto e fomos então naquele final de semana. Eu tava numa semana então repetindo, controlando bem a alimentação, tava meditando, então eu tava muito bem, físico, psico, espiritual. E, bom, fomos então. O ritual era com tema africano. Dependendo do ritual, as músicas mudam um pouco. Cheguei lá, acho que uma coisa muito importante, isso no começo já, eu me senti muito seguro no local, por causa que as pessoas me acolheram muito bem. O local também me remetia a segurança, porque tinha várias imagens de Jesus Cristo, de índios, de Allan Kardec, então eu me senti muito abraçado ali, né? Não era alguma coisa focada só para um lado. E tá, explicaram ali como é que seria, fizemos também rapé, uso de rapé antes, também nunca tinha usado, mas isso daí, de repente eu falo no outro vídeo. E fui pro ritual, tomei uma dosezinha, começou a música e eu fiquei quietinho, né? Fechei os olhos e tentei, como se fosse meditar, assim, entrar na música. E, bom, fiquei ali, passou uns 10, 15 minutos, foi bem rápido. Eu comecei a ter uma percepção de que eu estava entrando num portal. Tá, aqui antes disso vale ressaltar que as pessoas que eu vejo falando, nem todas elas têm visões. Às vezes essas pessoas têm percepções, reflexão, aumenta a percepção de outro tipo e elas têm essa mensagem de outra maneira. Comigo, as 2 vezes que eu participei, foi sempre muito visual. Como se eu recebesse as mensagens através de cenas, como se fosse um filme de ação mesmo. Tomar um shima. E bom, então eu comecei a entrar nessa espécie de portal. Como eu falei, o tema da ayahuasca daquele dia era africano, então as músicas repetiam muito a África, né? E nesse portal, como se eu fosse entrando, eu não sei se foi coisa da imaginação, provavelmente,
porque no outro que eu fui não teve essa entrada, mas foi muito legal. Eu entrando nesse portal e vi imagens de girafas, de leão, de gorila. Isso eu não vi nenhuma mensagem assim pra mim, pra vida, né? Mas foi mais uma coisa da música. E foi louco, foi psicodélico. Entrando nesse portal, várias imagens assim da selva. E parece que depois que eu passei disso, eu me vi subindo pro espaço. E no que eu subi pro espaço, eu tive a imagem da Terra de um lado e do outro lado como se fosse uma tela de cinema. E bom, aí na Terra ela começou a girar assim, em câmera lenta, indo girando. E do lado como se fosse uma tela de cinema, aparecendo várias cenas que se passaram durante as eras da Terra. Ou seja, a Terra girando de um lado e aqui eu vendo passar Idade Média, os egípcios, Idade da Pedra, os dinossauros e tudo isso passando, sabe? E do nada, no estralar de dedos assim, tudo ficou vazio. Como se fosse, sei lá, pensar no Big Bang quando tudo era junto. E a percepção que eu tive em mim naquele momento do estralar foi de que eu não só tivesse visto todas aquelas eras, mas como se eu fosse parte delas. Não a persona Lucas, o eu, mas alguma coisa em mim, não sei. Aí vai depender o nome que tu queira dar, essência, espírito, seja lá o que for. Como se eu tivesse passado, eu estava lá nessas eras. Eu presenciei cada coisa. E isso foi, nossa, foi incrível ter essa percepção, sabe? E bom, essa é só uma experiência. No que ficou tudo preto, assim, como se fosse se juntar tudo do Big Bang e voltar pro início da criação, eu me vi voltando do espaço, voltando pro meu corpo. E do mesmo modo que algumas pessoas que entram em coma relatam que vem o corpo de cima, eu vi eu voltando de cima e fiquei lá, como se a alma, o espírito, seja o nome que tu queira dar, ainda não tinha voltado pro corpo. Eu tava parado, me vendo de cima e voltando devagarinho. E aquilo foi muito chocante, eu entrei muito em choque, assim, não de ficar com choque, com medo, mas foi tipo algo que eu já acreditava em espírito, alma, não importa o nome, só que em vez de acreditar é um saber, porque é diferente tu acreditar em algo e tu experienciar algo, sabe? Então foi muito louco, porque quando eu voltei pro corpo, então, que eu senti que tava ali de volta, parecia que eu via tudo como se fosse um personagem. Eu era um personagem, as pessoas eram personagens de um enredo cósmico, seja lá o que for, né? Mas foi muito incrível. Essa foi uma experiência só que eu tive naquele dia. Porque normalmente os rituais têm 4, 5 horas, né? E as 2 vezes que eu fui, foi muito bom. Eu sempre aprendi muito com eles. A segunda vez eu até estava numa pequena depressão e a medicina me mostrou coisas assim de uma forma tão amorosa, sabe? É como uma mãe, eles falam que é a mãe das medicinas, né? Mas daí eu acho que eu falo no outro vídeo, se alguém quiser que eu fale. Porque realmente pra mim foi muito bom. Tem pessoas que vão lá, choram muito, parece que são crianças, vomitam. Tudo isso é bom, né? Mas porque é uma coisa de limpeza. Mas eu nunca tive isso de vomitar, de chorar. No máximo chorar de alegria, assim, de dar tanta risada de felicidade que começa a escorrer as lágrimas, assim. É a limpeza que eles falam, né? Por algum dos poros vai sair. E bom, essa foi uma experiência só então que eu quis contar aqui. Essa percepção de que a gente faz parte de toda a criação, fez parte, é parte, e essa coisa dos personagens, né, da persona. Então, fica aí o meu recadinho. E para as pessoas que assim, ó, veio o vídeo, ficou curioso, quer conhecer, eu digo que se for para te conhecer, a medicina vai te chamar de algum jeito. Do mesmo método que nas 2 vezes que eu fui, não fui eu que fui atrás, não fui eu que fui olhar, quando que vai ter ritual. Não, de alguma forma chegou até mim o convite. Às vezes, a segunda vez eu nem queria ir, mas fui, não sei exatamente porquê. Depois eu fiquei sabendo porquê, né? Então é uma coisa que ela te chama. Não é, eu vou ir, sabe? É incrível, é incrível. É isso.